Olá, agora sim, vamos começar hoje mais uma live. O tema é os efeitos da pandemia e as relações internacionais. O nosso convidado de hoje é Rômulo Neves, diplomata. Vou convidá-lo aqui para entrar na nossa conversa. Já tem pessoas entrando aí. Olá, boa noite. Só esperando o Rômulo entrar aqui. Vou avisar aqui ele pelo Facebook. Cadê? Tô esperando ele entrar aqui. Rômulo. Rômulo tá falando que não tá entrando para ele. Deixa eu só ver aqui. Ah, ele entrou. Vamos conectar agora. Acho que agora deu certo. É, Olá, boa agora só noite. falta. E aí, bicho? Tudo bem? Acho que a sua imagem não está aparecendo aqui. Pois é, deixa eu só definir aqui como é que eu consigo a imagem. Toda vez essa história, bicho. É. A gente aguarda Ah, aqui. achei. Aqui, agora sim. Pronto, agora sim. Aê! Pronto. E aí? Olá, boa noite. Bom dia para você do Paquistão, né? Boa noite a Bom todos que estão dia. nos acompanhando. Hoje vou ter o prazer aqui de conversar com Rômulo Neves, diplomata, escritor, poeta, né? Boa noite, eu queria agradecer primeiro sua participação aqui. Você, como sempre, muito generoso. Ainda lembro, você foi a primeira pessoa que recebeu, eu tive o prazer de autografar o livro, né? E aí eu descobri, Pois inclusive, é, a data, né? Porque eu peguei o seu livro aqui hoje e olha só. lembrei do nosso encontro, que foi no dia 29 de outubro de 2017. Né? Caramba, cara, já tem todo esse tempo. Que Já, já, loucura. já. Pois é, fiquei honrado aquele dia. Eu fui o primeiro a receber o exemplar do seu livro. Bacana. É, o tema da nossa conversa hoje são os efeitos da pandemia, do coronavírus, nas relações internacionais, mas antes eu queria falar um pouco do Rômulo poeta, né? E aí eu vou ler um trechinho aqui do seu livro, Terminal, que eu já adianto que eu recomendo muito, né? Que foi um livro que foi escrito, pelo menos foi publicado em 2016, esse poema provavelmente foi escrito bem antes, mas que faz muito sentido nos dias de hoje. O nome do poema é Exílio, né? E eu vou ler aqui para vocês, é pequenininho, tenham paciência. O que mais dói no exílio é não poder voltar para enterrar meus mortos. O que mais dói na cidade natal é não poder fugir para enterrar meus vivos. Esse poema tem uma fala de exílio, fala de enterrar mortos, fala de enterrar os vivos, né? Um poema muito curtinho, mas com muito significado, né? E adquire um significado especial nos dias de hoje, né? Dessa coisa da pandemia, muita gente perdendo suas pessoas no exílio, né? Longe dos seus parentes, sem poder enterrar. E aí eu queria que você falasse um pouco do Rômulo, poeta, como foi escrever esse livro, né? Publicado em 2016. Pois é, coincidência, eu tava pensando nesse poema ontem, de como ele, que quando foi escrito era outro contexto,
mas como ele hoje faz tanto sentido, né, infelizmente. Mas poema tem muito a ver com a nossa vida, né, diplomática, porque já foram 2 vezes esse sentimento aí de estar fora e morrer alguém no Brasil, e não dá, simplesmente não dá tempo de voltar, não dá tempo de chegar para fazer uma última despedida, uma última adeus, né? Isso na verdade, é o que mais dói na carreira. E É, uma vez eu estava na Etiópia e um amigo espanhol morreu, e né, a Etiópia tem uma infraestrutura bem frágil, né? E só de 3 filhos, só um filho conseguiu ir pro que foi o funeral. O funeral foi no estacionamento do hospital, num container, assim. Então, um dia ele estava vivo, dali a 3 dias, só um filho tinha conseguido ir ao funeral e um amigo. O resto, ele tinha desaparecido para grande parte dos amigos e da família dele, sem nunca ter tido uma despedida. É muito, muito duro isso aí. Bom, esse livro foi publicado em 2016, mas na verdade ele contém poemas escritos assim desde 98, 97, 98. Então, na verdade, ele é uma compilação aí de 20 anos de poemas. Eu tentei lançar ele um pouco antes, mas aí aquela história de editora, de lançamento, eu estava no exterior, então as datas não batiam, e acabamos suspendendo o lançamento naquela ocasião. E aí, em 2016, tinha um pouco mais de tempo, eu estava no Brasil, aí eu cuidei de tudo, cuidei da edição, a fotografia é minha, a diagramação é minha, tudo fui eu que fiz. ilustrações, né? Tem uns desenhos, né? Exatamente, tudo é de autoria minha, porque aí é um pouco um filho, né? Eu queria que saísse exatamente do jeito que eu planejei, e aí eu cuidei disso. Agora, é uma compilação, né? Então tem muitos poemas inéditos que não entraram, e tem poemas novos, né? Antes de a pandemia começar, eu estava me planejando para lançar o segundo no Brasil. Seria mais ou menos nessa época aqui, julho, agosto, mas ficou para depois, né? Nesse livro, embora, pelo menos o que eu percebi, né, da leitura dele, é que embora tenha sido uma compilação, né, já tinha ouvido você falar isso em outras entrevistas, mas ele tem uma certa organicidade, né, alguns temas que permeiam, inclusive dá para perceber também um pouco dessa sua dessa sua própria, do próprio ser diplomata, dessas mudanças, né? Tem alguns poemas sobre Brasília, tem um poema muito bonito, né? Que é o Voltar, né? É um poema muito forte, principalmente para quem mora longe de casa, como eu, né? Eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte, mas moro aqui em Brasília, já faz 13 anos. Então, assim, são poemas que falam muito do deslocamento das cidades, né? E já que a gente tocou nesse assunto, né, da carreira diplomática, eu queria que você falasse um pouco como é que foi como foi a sua carreira no Itamaraty, né? Hoje você está no Paquistão. Estou no Paquistão. Bom, eu não planejei estar no Itamaraty desde muito tempo. Isso é uma informação que parece normal para todo mundo, mas o Itamaraty concentra muita gente que sempre sonhou em ser diplomata. Então, as pessoas, a grande parte, eu não sei se a maioria, mas grande parte dos meus colegas, eles têm esse sonho assim, de ser diplomata, às vezes desde a infância, às vezes desde a juventude. Alguns fizeram ensino médio já pensando nisso, vários já faziam a faculdade pensando nisso. Diplomacia apareceu para mim depois que eu já tinha acabado a faculdade, eu já trabalhava. Aí, porque São Paulo não é um lugar assim onde a diplomacia é algo muito popular. A gente não, como tem muitas empresas, a vida econômica é mais ativa, a diplomacia não tem essa fama que tem, por exemplo, em Brasília. Em Brasília. Brasília,
Aqui tem Diplomacia cursos é de um... preparatórios, né? Tem toda. Exatamente, exatamente. Então, em São Paulo não é muito popular assim, mas depois que eu acabei a universidade, eu procurando ali alternativas, eu já trabalhava na Justiça. Trabalhava havia já 5 anos na Justiça Federal, mas ia procurando alternativas ali profissionais de realmente fazer outras coisas. E apareceu um dia lá um panfleto, olha, interessante. E aí fui fazer uma aula de um cursinho, aquele ambiente muito formal, assim, eu desisti de cara. Só que eu conheci uma garota, comecei a namorar com ela e ela a namorar lá. E ela era muito interessada na carreira e, no fundo, ela me convenceu a realmente estudar e tentar a carreira. E aí foi isso que aconteceu. Em 2005, eu tinha 2 empregos, tinha uma vida bastante corrida em São Paulo, e aí ela me convenceu a estudar e eu resolvi, falar, olha, então tá bom, você estuda, entra, eu vou estudando aqui devagar, depois que você entrar eu me dedico com mais afinco, né? Mas aí consegui, no primeiro ano eu consegui, consegui ser aprovado na primeira e na segunda fase, aí eu pedi uma licença dos trabalhos, e por sorte naquele ano, entre a segunda e a terceira fase tinha 50 dias de intervalo, aí eu passei 50 dias estudando com bastante afinco, de 6h30 até as 11h30 6h30 da manhã até as 11h30 da noite, cobri a bibliografia para entrar aí na carreira. Depois que entrei na carreira, eu trabalhei no Suriname, na Venezuela, na Etiópia e agora aqui no Paquistão. Só postos considerados aí um pouco difíceis, mas foi essa a minha opção. Por turismo, você acaba indo em algum momento da vida para a Europa, sei lá, para os Estados Unidos, mas quando você vai conhecer o Paquistão, né? Quando você vai conhecer a Etiópia? Então essa foi a minha opção de carreira, e conhecer esses lugares um pouco menos tradicionais, digamos. Você você tem um perfil um pouco diferente, né, dos diplomatas, pelo menos dos diplomatas que eu conheço daqui de Brasília, né? Inclusive, assim, você ficou conhecido no Brasil inteiro, embora você já fosse conhecido, né? Eu, por exemplo, conheci você nas redes sociais antes do Big Brother Brasil, mas você acabou ficando conhecido, muita gente lhe conhece hoje, né? Pelo fato de você ter participado da edição, foi 2017, né? Exatamente. E como foi essa experiência para você? Olha, é uma faca de dois gumes, né? Eu aceitei o convite para participar do programa é, na, assim, com um plano, porque eu sempre que eu estive em Brasília, eu fiz política, eu participei da vida política, eu fui chefe de gabinete do governador, e aí quando me convidaram na rua, assim, eu estava indo jogar bola, e aí um produtor do programa me parou e me convidou, num momento, inclusive eu nem acreditei que era verdade, eu achei que fosse uma brincadeira, mas eu aceitei ao final das contas, porque eu estava planejando me candidatar em 2018, participar das eleições em 2018. Eu já tinha participado em 2010, tinha me candidatado a deputado distrital em Brasília, eu estava organizando uma candidatura a deputado federal, quando me convidaram. Então eu avaliei que aparecer num programa popular que com uma audiência de 60 milhões de pessoas iria me ajudar na campanha, e de fato ajudou. No momento que eu comecei a organizar a pré-campanha, nas primeiras pesquisas que foram feitas em Brasília, eu apareci ali entre o terceiro e quarto lugares para deputado federal. Então, é claro que se eu tivesse levado o plano à frente, isso teria me ajudado. Mas, ao final das contas, eu acabei desistindo da campanha, pelo menos por agora, porque é um ambiente um pouco tóxico, assim, a campanha, né, política. Mas a participação no Big Brother Brasil em si, eu tenho que te dizer que é uma experiência pobre. Assim, para quem está fora, acha que aquilo ali é uma coisa Uma grande. diversão, né?
Mas é uma experiência bastante pobre, porque você é confinado com outras, não lembro quantos, 17 ou 18 pessoas, ou 20, não lembro exatamente, que você não conhece, você não pode ter acesso à leitura, à internet, a jornal, nada. E o objetivo das pessoas, umas às outras, é expulsar do programa, né? Demitir, né? Eliminar, chama eliminar. Então é uma experiência que é ruim, é ruim. Depois de um mês, eu passei 2 meses lá dentro da casa. Depois de um mês, assim, você já quer ir embora, você já não aguenta. No fundo, é muito pobre. Eu lembro, Mas... eu lembro que fazia muitos anos que eu não assistia, né? Eu assistia alguns episódios por sua causa, que eu já acompanhava. Na época você já tinha coluna no Metrópolis, né? Ou foi posterior? Já. Você já tinha, né? Então eu acompanhava você pela sua coluna sobre literatura. Exato, porque você cobria a literatura de Brasília, fazia algumas resenhas e tal. E aí eu acompanhava também, eu fui acompanhar o Big Brother pra lá. E eu vi que em determinado momento você estava de saco cheio, né? Parecia assim que você estava doido. Pô, me tire daqui. Eu vendo você, dava vontade de ligar lá para lhe tirar da casa para você ir para cá, para você voltar, né? Mas, enfim, e a sua carreira política? Você pretende voltar? José, é o seguinte, as eleições no Brasil, elas são uma experiência necessária, pela democracia que a gente constrói um país melhor, é pela política, é pelas disputas políticas que a gente constrói um país melhor. Mas eu tenho que te dizer que o ambiente, o sistema eleitoral brasileiro, ele é mais ou menos como o BBB, ele extrai o pior das pessoas, tanto dos candidatos, quanto de quem ganha, quanto de quem perde, quanto dos eleitores. Então, é um ambiente que te consome muito da sua energia vital. Assim. Tem uma brincadeira no Brasil que candidato vai em todos os eventos, né? Até batizado de boneca, candidato vai. E você experimenta isso na prática quando você é candidato, e ainda mais quando a sua candidatura está forte, está competitiva, você experimenta isso, porque quando te convidam, você pensa, puxa, eu tenho que ir, porque já pensou se eu perco as eleições por 50 votos? É aquele evento que eu não fui. Só que as pessoas te chamam para os eventos, muita gente te chama para os eventos, não é porque está interessada no que você tem a dizer, no que você escreve, no que você fala, nas suas propostas de política. Infelizmente, muita gente te chama para os eventos porque elas querem conhecer alguém que eventualmente possa ser eleito. Porque o sistema de favores, não é corrupção porque não é ilegal, mas da pequena cadeia de favores, de contatos, que a gente tanto critica na política, ela se estende para o eleitorado também. Então, muitos eleitores, eles querem conhecer o seu candidato, porque, eventualmente, se aquele cara é eleito, ela pode ligar para alguém para pedir favor. Então, claro que tem muito político que ele fica embevecido com aquela situação. Ele entra num lugar com 100 pessoas que estão ali por causa dele, que estão ali para tentar elegê-lo, ele fica, digamos, um pouco... Ele sai, né, da realidade. Deslumbra, exatamente, essa é a palavra. Só que, bom, eu estive no BBB, né? Acho que não dá para deslumbrar, né? Depois que você vê o negócio por dentro. Então eu comecei a olhar aquilo e pensei, olha, eu estou deixando de lidar, de conviver com a minha esposa, com a minha família, porque é isso, você não tem mais vida pessoal, para conviver com gente que uma tá mentindo para a outra, tá puxando o tapete da outra, tá prejudicando a outra, disputando ali tudo é um motivo de disputa. Quer dizer, eu estou abrindo mão de passar tempo com a pessoa que está ao meu lado, que me apoia, que me compreende, que dialoga comigo, por estar do lado de pessoas que estão fazendo isso, muitas vezes. Então, em 2017, no final de 2017, eu, conversando com ela, falei assim, olha, se
se você concordar, eu não vou disputar, não. A gente vai trabalhar em algum outro país, do seu interesse. E aí ela falou, cara, eu estava esperando você me dizer isso, porque eu não aguento mais. Então, por hora, eu desisti. Agora, como eu falei no início, né, é pela política que a gente faz, que a gente consegue algumas alterações importantes na nossa sociedade. Então, como isso é algo que eu carrego, é algo que está comigo desde sempre, é possível que no futuro eu vá participar das eleições. Mas, por hora, eu optei por dar atenção para ela, porque, como eu falei, ela que está comigo há 13 anos, ela que me aguenta, ela que me suporta aí. Então, Agora vamos falar do tema da nossa live, né, que é o coronavírus, a pandemia. Você está no Paquistão desde 2018, né? 2018. 2018. Como é que você recebeu, como é que chegou essa notícia aí no Paquistão? Né? Porque no início, a minha percepção era de que era mais um daqueles vírus, né? Da MERS, daqueles vírus surgiam na China, em algum lugar, e que não iriam se espalhar assim, para o mundo, né? Foi meio que uma surpresa. E foi muito de repente, né? Eu queria, como é que você como é que recebeu isso? Como é que isso surgiu aí no Paquistão? Foi, de repente, não foi, né? A pandemia começou no dia 31 de dezembro de 2019, né? 31 de dezembro de 2019. Em fevereiro, eu faço triatlon, eu disputo provas de triatlon, né? E em fevereiro eu fui disputar uma prova na Tailândia. Eu também tinha essa percepção, um pouco que ia ser algo que iria ficar contido na China, que não ia se espalhar. Mas aí em fevereiro eu fui para a Tailândia. E aí nos aeroportos, eu já fui de máscara, por precaução, mas nos aeroportos que eu passei para chegar até a Tailândia, eu já vi, eu ganhei consciência de que iria ser algo sério. Que assim, absolutamente todo mundo na Ásia estava usando máscara, já estava tomando medidas de precaução. Então, em fevereiro eu notei que algo ia ser diferente nessa pandemia. E aí eu voltei para o Paquistão, disputei a prova lá na Tailândia, dia 22, 23 de fevereiro. Voltei para o Paquistão convencido de que iria ser algo um pouco mais grave. Só que mesmo depois de fevereiro ainda demorou para a pandemia se espalhar no mundo. Não sei se você lembra, acho que foi ali pelo dia 10 de março que a coisa piorou na Europa. E mesmo quando estava na Europa, a gente pensava, bom, acho que vai acontecer na China e na Europa. E aí, metade de março para frente, realmente se espalhou de maneira avassaladora. Agora, essa consciência inicial, eu compreendo as pessoas que não tiveram, especialmente os governantes que não tiveram essa percepção inicial e não tomaram as medidas necessárias logo no início. Eu compreendo, porque é muito difícil de a pessoa ter essa visão, de a pessoa olhar para o futuro e ter essa avaliação de como será, como ocorrerá algo que ainda está em construção ali, ainda está no início do seu desenvolvimento. Agora, a grande diferença entre os países que conseguiram sair bem dessa pandemia e os que ainda estão sofrendo muito os seus efeitos foi exatamente essa tempestividade das ações, das medidas que os governos tomaram. Então, quem percebeu logo que iria ser algo sério, tomou as medidas corretas que hoje possibilitam alguns países já saírem da quarentena, etc. Isso foi tomado também muito por uma questão política, né? A pandemia foi meio que envolvida nessa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, né? E a China está sendo acusada, né, inclusive por Donald Trump e por gente aqui no Brasil, alguns terraplanistas, né, de que a China ocultou dados. Eu queria que você visse como é que falasse como é que a China agiu
nesse momento, já que foi lá o início de tudo, né? Uhum. Olha só, isso é um pouco de mito, né? Sem trocadilho, isso é um pouco de equívoco na avaliação, porque é verdade que a pandemia se iniciou na China, é verdade que tem uma responsabilidade dos governos, do governo chinês de não ter tido uma atuação muito firme, não em relação ao vírus em si, mas em relação a uma prática que cresceu nas últimas décadas de comércio de animais silvestres nos mercados. Agora, a gente compreende esse crescimento na China de consumo de animais silvestres, que é um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, de habitantes. Existe essa... O Fernando está pedindo aí para eu comentar sobre a Caxemira, acho que vai chegar no momento. Peraí, só um momento. E aí, o governo realmente não tomou as medidas necessárias para diminuir esse consumo de carne de animal silvestre nos mercados. E parte da pandemia, ou a propagação de vírus, está ligada hoje no mundo todo à importação de vírus da vida silvestre. Vários vírus, Ebola, AIDS, agora o coronavírus, vários desses vírus que afetam muito o organismo humano, eles vêm da vida selvagem e eles nos afetam exatamente porque a gente não tem os anticorpos que a convivência acaba gerando. Então, a China tem essa responsabilidade? Tem essa responsabilidade. Agora, em relação à pandemia em si, o governo chinês escondeu os dados por uma semana ou 5 dias. Isso não alterou o quadro da pandemia, porque mesmo lá no início, em outros países do Ocidente, da Europa, no Brasil, os governos tentam segurar a informação porque eles têm medo de gerar um pânico desnecessário, porque ainda não se sabe no início da pandemia o que está acontecendo. Então, essa acusação da China de que ela ocultou dados e não atuou, isso não é verdade. O que a China fez no início, todos os governos um pouco fizeram, que foi o quê? Abafar um pouco aquele pânico inicial, porque ninguém sabia qual era a verdadeira potência dessa pandemia. Agora, logo depois que as autoridades chinesas identificaram o poder de transmissão do vírus, eles fizeram uma coisa que nenhum outro país fez, que foi fechar a província de Hubei. Eles fecharam de um modo que nenhum outro país do mundo não tem nem condições de fazer. Como a China é um país que tem um sistema muito fechado, muito centralizado, autoritário, e eles têm um poder para fechar uma província que nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem nenhum país da Europa tem. Então, o que eles fizeram em Hubei e Wuhan foi um controle total da população e contiveram a pandemia na China de uma maneira que nenhum outro país fez. Então, eles deixaram Wuhan fechado por, 70 dias. Fechado completamente. Coisa que nenhum outro país fez. Então, e passaram a divulgar informações, passaram a compartilhar informações com outros países. Então, essa acusação de que a China é culpada, etc., isso a gente chama de fumaça, né? Ficar acusando a China nesse momento é tirar a sua própria responsabilidade. O que a gente tem que fazer? O que os países têm que fazer? Alguém perguntou aí da Nova Zelândia. A Nova Zelândia fez exatamente isso. Assim que notou, fechou tudo e está aí. Conseguiu, digamos, vencer essa etapa crucial do... Acho que lá os casos zeraram, né, na Nova Zelândia. Zeraram, depois apareceram alguns casos importados, poucos, 2 ou 3, mas é um país que conseguiu fazer isso, né? Então, e não importa, a Nova Zelândia não ficou, de onde foi, de onde saiu, de onde não saiu. É um problema que está afetando a população, então a gente tem que trabalhar. Eu lembro que no início também as informações eram muito precárias, é um vírus novo, né? Ninguém sabia.
Eu lembro que até o Drauzio Varela, com toda boa vontade dele, ele passou algumas informações que depois se mostraram incorretas, né? Eu lembro que, mas porque ele reproduziu, obviamente, os estudos científicos que havia naquele momento, né? Eu lembro que o uso de máscara, até em março, ninguém falava, inclusive na Europa, né? Eu lembro que estavam empilhando caixões lá na Itália e ninguém usava máscara. E chegaram os chineses lá e disseram, tem que usar máscara, né? Eu lembro também que a recomendação inicial era que só atingir idosos, né? Eu fiquei muito tranquilo, né? Que eu moro aqui em Brasília, só eu, minha esposa, meus 2 filhos, meus pais estão distantes, então assim, estão lá em Mossoró, então eu fiquei meio que despreocupado. Só, isso aqui é só o cuidado dos meus velhinhos lá em Mossoró, que a gente vai passar dessa. E quando a gente viu que tinha uma proporção muito maior, né? Eu lembro também que outra recomendação era de que só ir para os hospitais quando você já tivesse muito ruim. E isso matou muita gente, né? Porque depois se descobriu que a pessoa fica com baixa oxigenação e nem sente. Quando vê, já está num estado muito grave, né? Então, é uma coisa que está se construindo ainda, né? E por falar nessas informações, né? Nessas falsas informações, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, no começo da pandemia, ele meio que desdenhou, né? Assim como o presidente brasileiro, né? Tratou com descaso, falou da cloroquina que foi copiada aqui para o Brasil também, recomendou até a ingestão de desinfetante, enfim, né? Eu queria que você falasse como é que você vê o papel dos Estados Unidos, que hoje é o maior número de casos, né? Já está com mais de 120 mil mortes, né? É um número absurdo. É metade de Mossoró, olha só, o livro bacana é lá de Mossoró, entende? 121 mil pessoas é como se matasse metade de Mossoró. Pois é, pois é. É como eu falei, eu não responsabilizo, assim, eu não, digamos, não critico os governantes que não tomaram consciência, não imaginaram a gravidade logo de cara, né? Realmente, como você falou, até o Drauzio Varela fez uma subavaliação da situação. Por quê? E tem uma explicação por que isso acontece. Porque no caso das outras pandemias, o poder de propagação do vírus era muito menor do que o poder de propagação do coronavírus. Era muito mais letal, olha só, a letalidade da SARS, acho que estava em 2%, da MERS estava em 5%. O do coronavírus é abaixo de 1% a letalidade, então é muito menor. Só que o poder de propagação é muito maior. Então isso, no início, ninguém realmente tinha essa informação de que haveria uma pandemia, de que haveria a entrada de um novo vírus em circulação. Vários cientistas já estavam mais ou menos se preparando para essa situação, porque a gente tem muito contato com vida selvagem. Mas ninguém sabia que era esse grau de propagação. Inclusive, nos Estados Unidos teve essa avaliação inicial, como no Reino Unido também, como em vários países. Vários países. Então, eu não critico essa situação inicial. O problema é como esses governantes lidaram com esse equívoco, né? O Boris Johnson tomou uma decisão lá no Reino Unido, logo depois que ele viu como a situação se desenvolveu, ele alterou. Ele não alterou tanto, né? Porque ele continuou falando besteira depois, mas ele alterou, pelo menos o procedimental governamental, um pouco mais do que a gente no Brasil. Não tanto quanto o Boris Johnson, não tanto quanto o prefeito de Milão, mas as pessoas, os governantes, eles reviram as suas políticas, né? E em vários locais não reviram. Agora, tem um motivo pelo qual os Estados Unidos estão sendo afetados tão duramente. Exatamente porque o vírus tem um poder de propagação muito forte, muito alto, tem um elemento que não é muito comentado aí nas matérias que a gente vê, nos comentários, mas é um elemento muito importante na propagação do vírus. Se você pegar o mapa do desenvolvimento da pandemia, você vai ver que um dos elementos principais é a integração daquele país com os fluxos de turismo.
os fluxos de viagens internacionais. Então, é por isso, por exemplo, que na África hoje, a pandemia ainda não entrou com força, mas vai entrar. Mas ainda não entrou com muita força, porque os países da África subsaariana não estão integrados no processo de turismo, de viagens internacionais. O contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o ponto central do fluxo de turismo e de negócios do mundo. Então, grande parcela dos turistas, dos viajantes internacionais, ou vão para os Estados Unidos ou passaram pelos Estados Unidos. Então, esse fluxo é que também ajudou inicialmente a dispersão do vírus. E aí, uma vez que o vírus está instalado numa comunidade e começa a ter contágio comunitário, que os infectologistas chamam, aí, por causa da força de contágio do vírus, aí realmente perde o controle. Mas o início do processo, é só ver os principais países. Apareceu na China, mas onde a pandemia pegou forte inicialmente? Na Espanha, na Itália, exatamente os países que recebem um fluxo de turista muito grande. A Europa como um todo e depois os Estados Unidos. Então, tem esse aspecto aí que é um pouco negligenciado nas análises. O Fernando perguntou aí a posição, como é que o governo paquistanês está agindo aí? Olha, todos os países pobres, especialmente os países pobres, os governantes têm um paradoxo nas mãos. Porque, como eu falei, antes de o vírus se instalar, o governante precisa ser um pouco visionário para imaginar o sentido da gravidade. Ou visionário, ou acreditar na ciência, em dados, né? Então, é uma pessoa que olha os dados e compreende os dados. Mas, em geral, visionário. Vamos chamar de visionário. É preciso o governante ser visionário para imaginar a gravidade da situação. E o processo de combate à pandemia é um processo que afeta muito a economia, porque é isolamento social. Então, vários governantes, especialmente de países pobres, têm uma postura negacionista, como o presidente do Paquistão, porque eles morrem de medo dos efeitos econômicos do combate à pandemia, da ação política necessária para combater a pandemia. Porque não tem jeito, ela gera crise econômica. E esses países morrem de medo de aprofundarem a crise econômica na qual eles já estão. O Paquistão está numa crise econômica e isso gera uma flexibilização, uma avaliação menos real da gravidade da situação. Hoje, os países onde está crescendo mais violentamente a pandemia são exatamente esses países aqui do sul da Ásia. Índia, Paquistão, Bangladesh. O Paquistão hoje é o 5º país que tem mais casos ativos no mundo. E a densidade demográfica aí é grande, né? É grande e hoje está crescendo entre 4% e 5% de novos casos por dia em relação ao que já tem de casos. É claro que a situação não é igual à do Brasil. A situação assim Estados Unidos, Brasil, Rússia, aí depois vem Índia e Paquistão. São os lugares que estão crescendo, que está crescendo bastante, Índia, Paquistão, Bangladesh, África do Sul. Então, esses países, eles morrem de medo de tomar as medidas que países europeus, países desenvolvidos, tomaram. É um equívoco, porque esses governos não tomam as medidas necessárias, e aí o vírus se espalha, e depois de um tempo eles têm que tomar as medidas de isolamento social que vão gerar crise econômica, mas também eles tomam essas medidas junto com mortes. Então eles juntam duas crises. Ao invés de ter uma crise só, crise econômica, eles depois de 1 mês e meio, depois de 2 meses de negacionismo, eles enfrentam crise econômica e crise sanitária. E aqui no Paquistão tem um elemento que ajudou ainda mais. Em maio foi o Ramadã. De final de abril até final de maio foi o Ramadã, que é o mês sagrado aqui dos muçulmanos. E aí, esse período do Ramadã, as pessoas elas seguem um jejum, né, durante o dia, então elas ficam
enfraquecidas, e eles vão às mesquitas, bastante. As mesquitas já estavam fechadas em abril, aqui em outros países muçulmanos, mas aí, durante o Ramadã, o governo aqui, por pressão religiosa, abriu as mesquitas. E aí, no final do Ramadã, tem um período de 3 dias, como a nossa Páscoa aí no Brasil, só que as pessoas vão para a rua celebrar. E aí, ao invés de dizer, olha, você não pode ir para a rua, você tem que ficar em casa, não vá às mesquitas, as mesquitas estão fechadas, o governo, por pressão religiosa, reabriu as mesquitas durante o Ramadã. E as mesquitas, a aglomeração dentro das mesquitas, foi um dos fatores principais de propagação do vírus aqui no Paquistão. O período pós-Ramadã, os números apontam, indicam exatamente o período de aumento da contaminação por coronavírus aqui, infelizmente. A Índia é um lugar que em que o vírus está atacando muito fortemente, e eu acredito que, se não hoje, em breve a Índia já vai ter mais casos do que no Brasil, mesmo que os números oficiais não indiquem, porque a quantidade de testes na China é ainda menor do que no Brasil. Os efeitos políticos, eles têm tanto pelo negacionismo, né, como pelo fechamento da economia, né? Ontem saiu a pesquisa, né, para as eleições norte-americanas, né? E o Biden apareceu com vantagem de 14%, né, sobre o Donald Trump, né? Como é que você acha que uma eventual vitória do Biden pode impactar principalmente no crescimento da extrema-direita? Olha, eu acho o seguinte, a pandemia, é interessante isso, mas a pandemia não tem um efeito muito diferente em relação à direita ou esquerda. Ela tem um efeito diferente em relação à seriedade e à assertividade com que os governos trataram. E a gente tem governo negacionista, governo que demorou a tomar as medidas necessárias, ou mesmo não tomou as medidas necessárias, tanto na direita quanto na esquerda. E a gente tem países que tomaram as medidas necessárias, compreenderam a gravidade da situação, tanto à direita quanto à esquerda. Por exemplo, na Nova Zelândia, é um governo trabalhista, que acertou nas medidas iniciais. Na Austrália, é um governo conservador que também acertou na relação inicial do combate à pandemia. O exemplo contrário é o México. O México é um governo de esquerda que, no início da pandemia, adotou uma atitude negacionista, e hoje é um dos países que está sendo mais afetado. O México hoje é o 6º país em número de casos, acho o 6º, e é o 6º país em número de novos casos também. E é um governo inteiro. E então, na Hungria é o caso mais emblemático da extrema-direita, né? Pois é. E se a pessoa for pensar, para um governo autoritário é uma ótima pauta, né? De você, se o governo autoritário usa a pandemia para aumentar os seus poderes, é excelente, né? É a desculpa perfeita. Exatamente. Eu te diria que é o seguinte, a pandemia é um problema de natureza tão fora da curva, tão extraordinária, que ela não tem o viés dos efeitos da pandemia, ele não se altera da esquerda na esquerda e na direita. Eu vou te dizer que é mais ou menos como corrupção. A corrupção, ela afeta igualmente esquerda e direita, como a pandemia. Quem errou e quem tem uma atitude equivocada em relação à pandemia, não importa muito o campo, no espectro ideológico que a pessoa está. Se ela errou, ela vai seguir errando e não vai ter muita... E aí é engraçado ver que no Brasil e em outros lugares, nos Estados Unidos, a pandemia assumiu uma conformação no debate entre esquerda e direita. E não é verdade.
Não é verdade. A esquerda não trata melhor a pandemia do que a direita, nem vice-versa. Trata melhor a pandemia quem valoriza os dados científicos. Quem olha... Então, os extremistas tratam a pandemia de maneira equivocada. A Damares está perguntando, Damares Barbosa está perguntando da Suécia, né? A Suécia foi uma também que tomou uma atitude meio negacionista no início, né? E sofreu os efeitos, né? Pois é, na Suécia é um pouquinho diferente. A Suécia não assumiu uma atitude negacionista, mas ela assumiu uma atitude, eu chamaria de super liberal. O país acreditou que o processo de combate à pandemia iria ser uma responsabilidade individual de cada um. Todos, aquela ideia de que todos iriam cooperar, usar máscara, ficar em casa, quer dizer, iriam adotar os procedimentos mínimos de combate à pandemia e isso bastaria. Então, é uma espécie de negacionismo, mas não é um negacionismo dizer que a pandemia não existe ou a pandemia não é grave. É assim, foi uma avaliação assim, a nossa população é educada, a nossa população compreende a gravidade, ela vai adotar medidas de proteção naturalmente e a gente vai passar por essa pandemia. O que não acontece. Isso, o exemplo da Suécia, talvez, ele ilustre a necessidade, nesses casos, nos casos de comoção geral ou de extraordinariedade, digamos assim, da importância do Estado. Porque é a partir do Estado que algumas regras que não parecem necessárias ou não parecem... alguém escreveu até aí, que não parecem necessárias naquele momento, parecem exageradas, é o Estado que diz, olha, vamos por aqui, porque isso a gente já estudou, já aconteceu em outro lugar, e se não fizermos isso aqui, que parece exagerado para você agora, a gente vai ter uma situação muito mais grave. Então, acho que o exemplo da Suécia, ele reforça o papel do Estado nesses casos. Né? E o próprio papel do Estado agora vai ser redesenhado, né? Porque começou a surgir, acho que mais do que nunca, ficou clara a necessidade de uma atuação ativa do Estado, né? De bancar uma economia parada, né? E para isso é preciso de uma estrutura de Estado que provavelmente pode implicar até mesmo aumento de impostos no futuro, né? Mas também, por outro lado, algum programa de renda mínima, né? Para colher, para permitir que essa economia pare, né? Para as pessoas não morrerem, né? Então... a pandemia, exatamente, a pandemia mostrou, eu acho que para a maioria da população, para aquela que não tinha essa consciência ainda, de que a vida em conjunto, a vida em sociedade, ela é exatamente isso, é uma vida em conjunto. Não, é impossível uma sociedade viver mais ou menos saudável, de maneira saudável, e saudável aqui estendendo o conceito de saúde, não apenas para a questão médica, mas para saúde social, digamos, para evitar violência, para evitar problemas de saúde mental, para melhorar a sociabilidade, para melhorar até mesmo a produtividade. Eu acho que as pessoas começaram a notar que para isso acontecer, toda a sociedade tem que estar saudável. É impossível uma sociedade florescer, uma sociedade se desenvolver, se tem uma parcela da sua população morrendo de fome na calçada. Então, quando há uma parcela menor da população, parece que as pessoas têm uma abordagem, digamos assim, bom, isso é uma necessidade. Ter alguns mendigos morrendo de fome faz parte do sistema, da engrenagem do sistema, então tá bom. Só que a pandemia mostrou que quando isso acontece, quando tem uma parte da população que está absolutamente desassistida, isso afeta toda a sociedade, inclusive quem tem dinheiro, inclusive quem tem possibilidades, quem tem patrimônio.
porque isso não funciona. Se você tem uma parte da sua sociedade, então parte do seu engenho ali, que não funciona, isso afeta todo o motor, isso afeta toda a sociedade. A pandemia deixou isso claro, deixou isso muito patente. Agora, eu não sou otimista em relação a essa consciência momentânea, não. Quando a pandemia passar, a letargia, pelo menos para muitas pessoas, vai retornar tranquilamente. Eu vejo muita gente com uma visão, assim, um otimismo que beira a ingenuidade, né? Achar que o mundo vai ser menos consumista, vai poluir menos, vai... assim, o que a história tem demonstrado é que isso aí não costuma... provavelmente a mudança vai ser provisória, mas depois volta ao normal, né? Eu acho também. Isso é uma pena, né? Porque a pandemia, o isolamento social, a quarentena, tem nos ensinado tanta coisa, tem nos propiciado experimentarmos situações tão diversas, tem nos mostrado várias das nossas limitações e das nossas potencialidades também. E o que eu vejo é que, no fim da pandemia, é possível que um tempo ainda a gente leve isso em consideração, é possível que algumas dessas lições a gente carregue por algum tempo, mas o grosso das nossas atividades, dos nossos equívocos, dos nossos erros sociais, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar. Várias das coisas que a gente não está fazendo agora simplesmente estão virando uma demanda reprimida que, assim que acabar a pandemia, vão ser retomadas, as pessoas vão retornar a várias das suas atividades, não vou chamar de criminosas, mas prejudiciais ao planeta e à vida em comunidade, tranquilamente. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas... A gente já está se encaminhando aqui, faltam mais ou menos 6 minutos no final. Eu queria só falar com você, queria que você falasse um pouco também, principalmente você com a sua experiência de diplomata, porque nesse momento nós vemos a necessidade do Estado, mas também de organismos transnacionais, né? Justamente por estar no meio de uma pandemia, essa necessidade de integração de conhecimento, de ciência, para controlar essas situações, até mesmo questões humanitárias, porque quando isso aí chegar em países muito pobres, né, da Ásia, África, essa ajuda internacional vai ter que chegar, né? Inclusive se tiver vacina já, enfim. Eu queria ver que você falasse um pouco a respeito do papel da OMS, da ONU, né? Da importância dele. Porque ao mesmo tempo que existe essa importância, por outro lado, tem uma ala, principalmente da extrema-direita norte-americana, né, que criou essa coisa do globalismo, né, que eu acho que os diplomatas devem ir à loucura quando escutam essa palavra globalismo, né? É quase um terraplanista das relações internacionais. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco desses organismos transnacionais, né? Certo. Olha só, os organismos... De maneira rápida, que faltam 5 minutos. Na verdade, o Instagram não está mais cortando de 1 hora, mas eu vou ser rápido. Não tá? Não tá. As últimas que eu fiz acabamos com 1 minuto, 1h03, 1h04 e não teve problema. Mas o que acontece é o seguinte: os organismos internacionais estão sob ataque, porque muitos países estão assumindo a avaliação de que eles são inúteis e cada país fazendo a sua parte, cuidando dos seus interesses, isso vai gerar um resultado melhor, pelo menos para aquele país. Isso é uma avaliação que tem vários lados. Um lado é o seguinte: realmente, quando todo mundo... Isso é até tradicionalíssimo nas relações internacionais, chama a teoria dos jogos. Realmente, quando está todo mundo cooperando e eu resolvo cuidar da minha vida só e resolvo não cooperar, o ganho para aquele indivíduo ou para aquele país é maior. Se está todo mundo ali se ajudando e eu resolvo não ajudar ninguém, só tirar proveito, realmente, para mim, a situação é melhor. Agora, se todo mundo resolve fazer a mesma coisa, o resultado final para cada um é muito pior. Então, veja só como é um paradoxo.
se todos os países resolverem abandonar o sistema internacional, o resultado para cada um dos países vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Agora, o ataque que os organismos internacionais estão sofrendo nesse momento não é só a ONU. ONU, a OMC, a OMS, a Unesco, vários organismos internacionais, por essa avaliação de alguns países importantes, como os Estados Unidos, de que elas são inúteis, de que elas não estão funcionando, isso como a gente chama de profecia autorrealizável. Exatamente porque esses países estão se retirando e estão minando esse sistema internacional, ele vai ficando cada vez mais fraco e cada vez menos possibilitado de dar uma solução conjunta para esses problemas que são conjuntos, né? Agora, essa situação de problemas do sistema internacional, ela já é antiga, porque mesmo quando os países estão cooperando, há momentos em que eles param de cooperar e que eles vão atrás dos seus interesses pessoais, dos seus interesses nacionais específicos, e aquele organismo internacional acaba não funcionando. Isso acontece desde sempre. Hoje a gente está enfrentando uma situação um pouco piorada dessa situação, mas eu acredito, e aí é onde entra a minha leitura, eu acredito que a gente não vai ter uma falência do sistema internacional. A gente vai ter uma substituição de algumas lideranças mundiais, porque o sistema internacional vai continuar. Falho do jeito que é, ainda assim, mas vai continuar. Bom, então nós estamos chegando aqui ao final. Eu conversaria 2 horas com você. O papo está muito bom. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, ter acordado mais cedo aí no Paquistão, que já estou vendo aí que já está amanhecendo pela janela, né, para falar aqui com a gente. Eu queria convidar as pessoas, quem não me segue ainda, veio aqui através do seu perfil, de seguir o meu perfil, porque eu vou lançar sábado a programação do mês de julho. Nós vamos falar com Sérgio Abranches, comentarista da CBN, vou falar com Tom Farias, autor da biografia da Carolina de Jesus. Vai ter uma programação bem variada. Vamos misturar um pouco política, literatura, um pouco de tudo, né? E aí eu queria convidar o pessoal a seguir a gente aqui também. Queria mais uma vez agradecer a você e você deixasse aí as suas palavras finais. Beleza. Bom, obrigadíssimo aí pelo convite, foi uma conversa bem bacana. Para o seu público também eu queria convidar que me seguissem. Quem te segue por causa da literatura, eu queria fazer a propaganda aí do meu livro de poemas Terminal, que você falou no início. E quem está assistindo por causa das relações internacionais, eu queria avisar que eu estou dando um curso, eu montei um curso de preparação para o concurso de diplomata de política internacional. Então, o curso está rolando exatamente agora, é lá no grupo UBIC. Quem tiver interessado aí no meu perfil do Instagram, na bio, tem lá o link para quem quiser se inscrever no curso de política internacional. Os 30 principais temas de política internacional. E quem quiser comprar o seu livro Terminal, como é que encontra? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, porque agora só pelo correio. E aí a gente acerta o envio, o pagamento, tal, tudo por mensagem direta aí no Instagram. Ou no Twitter, ou no Facebook, eu estou em todas essas plataformas. É só me procurar lá e solicitar que a gente acerta. E é um livro que eu recomendo fortemente, viu? É um livro muito bom, já estou esperando o próximo. Quando tiver o próximo, quem sabe a gente faz uma live para falar só do livro, do lançamento, né? Obrigado mais uma vez, Romulo. Um abraço. Um abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau.